Senhoras e senhores, prazer imenso, uma alegria inenarrável poder estar junto com vocês mais uma vez. Tivemos um primeiro momento com a revisão do que tínhamos visto até o momento, teoria evolução industrial e teoria da administração científica. Nosso último tópico foi a teoria clássica da administração do nosso Henri Fayol. E neste terceiro tópico, nós vamos falar especificamente sobre o processo administrativo, que foi talvez a grande contribuição da teoria clássica da administração. Eu quero deixar bem claro que o processo administrativo ele é a essência, ele é fundamental para a gestão de qualquer empresa, de qualquer organização. Então, ele é extremamente importante para as empresas e para as organizações. Então, e exatamente por ser tão importante para as empresas e para as organizações, é que nós colocamos um momento específico para esse processo administrativo. Então, talvez este seja o momento mais importante da disciplina Teoria Geral da Administração, TGA1. É o processo administrativo, por isso eu quero chamar a atenção, pedir para você realmente prestar atenção, porque é realmente importante. Para Fayol, Henri Fayol, o principal nome da teoria clássica da administração, o processo administrativo é a essência da gestão, é a essência da administração. E ele é composto por 4 etapas fundamentais. No início, lá, como vimos no final do último tópico, eram 5 quando ele concebeu. Hoje, a gente considera 4 esses pontos fundamentais. O primeiro deles é o planejamento. Lembrando que é planejamento, organização, direção, execução e controle. Primeiro é o planejamento. Então, vamos falar sobre planejamento. O que é planejamento? Todo mundo ouve falar de planejamento, mas você poucas vezes para pensar o que é planejamento. Planejamento nada mais é do que tomar decisões de maneira antecipada. A etapa do planejamento é uma função administrativa que consiste em tomar decisões antecipadamente. Vou dar um exemplo prático. Para você ter boas férias, para você curtir bacana as suas férias, etc., você tem que planejá-la com antecedência. Qual que é a ideia? É você, antes de sair, antes de montar no ônibus, montar no avião, montar no seu carro para ir viajar, para as férias, você já definir como você vai, onde você vai ficar, quanto dinheiro você vai ter para gastar, que hotel que você vai se hospedar e assim por diante. Então, você, antes de sair de férias, já toma decisões que envolvem o futuro. Então, você está tomando decisões hoje que tem a ver com o futuro. Você está antecipando algumas decisões. Como você vai, onde você vai ficar e assim por diante. Então, para tudo, planejamento é fundamental. Para qualquer atividade na nossa vida. Você fazer uma festa de aniversário para sua melhor amiga ou para o seu melhor amigo. Você tem que planejar. Você vai definir o que você vai fazer, o que vai ter para comer, o que vai ter para beber, onde vai ser essa festa, quem você vai chamar para essa festa, qual o orçamento, quanto você vai ter para gastar para fazer essa festa, isso vai ter repercussões sobre as outras decisões, e assim por diante. A tomada de decisão, é importante lembrar, pressupõe uma escolha de alternativas. O que eu quero dizer com isso? Se você só tem uma única alternativa, você não tem decisão para tomar. Você não precisa tomar a decisão. Eu vou tirar férias, só tem um lugar para ir. Então, você não precisa tomar decisão. Só tem tu, vai tu mesmo. E eu chamo a atenção de vocês que muitas vezes a gente vê pessoas conversando com a gente
e a pessoa fala assim, essa aqui é a mulher que eu escolhi para ser a mulher com quem eu casei. Aí eu sempre penso assim, mas vem cá, será que ele escolheu mesmo? Tinha duas, três opções e ele escolheu aquela? Ou, como geralmente acontece, só tinha aquela querendo ele e ele casou com a única que queria ele? E se foi assim, você não tomou decisão nenhuma, só tinha ele que te queria, então, pô, não foi decisão. Vale a mesma coisa para as mulheres. Né? Esse aqui é o homem que eu escolhi, o homem decidi casar com ele. Decidiu mesmo? Tinha três, quatro opções, você escolheu esse ou só tinha esse que te queria? E assim por diante. Obviamente, estou brincando aqui, mas a tomada de decisão, obviamente, pressupõe a escolha de alternativa. Então, eu tenho uma ou duas ou três opções, e aí eu vou tomar uma decisão. Se a melhor é a alternativa A, B ou C. Se eu tenho só uma única opção, não tem decisão para tomar, a decisão já está tomada. Seja o futuro previsível ou incerto, e geralmente ele é incerto, é preciso preparação para enfrentar esse futuro, visando assumir riscos certos e aproveitar as oportunidades que ele oferece, tornando esse futuro mais favorável. Então, o Peter Drucker já falava isso, né? A melhor forma de se prever o futuro é criá-lo, é inventá-lo. Né? E você dificilmente, acho que ninguém, na verdade, tem uma bolinha de cristal onde você vai poder adivinhar o futuro. Isso é impossível, isso ninguém tem. Então, a gente tem que se preparar para o futuro. Como dizem os chineses, né? Os chineses têm um provérbio que é fantástico, diz assim, com relação ao futuro, você tem que torcer pelo melhor, se preparar para o pior e aceitar o que vier. Porque depois que aconteceu, não tem como mudar. É mais ou menos isso, né? Você se preparar para o pior, torcer pelo melhor e aceitar o que vier. O modo de alcançar essa preparação para o futuro chama-se planejamento. A única forma de você estar preparado para o futuro, se preparar para o pior e torcer para que coisas boas aconteçam, é executando um bom planejamento. Quais são as finalidades do planejamento? Para que serve o planejamento? O planejamento serve para se preparar para eventos futuros. Então, vocês estão fazer uma faculdade, ou fazer um curso superior. Você está se preparando para o futuro. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe onde você vai trabalhar, mas você está buscando se preparar para esse futuro. E uma das finalidades do planejamento é definir uma situação desejada no futuro e procurar encontrar os meios para se chegar até ela. Então, eu tenho um norte, eu sei onde eu quero chegar e é para lá que eu vou. Eu tenho uma direção. O planejamento é fundamental para as empresas, para as organizações e para nós como pessoas. Quando você conversa com uma pessoa e você tenta, né, ver o que ela espera do futuro e ela não sabe o que é do futuro, é como um barco à vela no meio do oceano. Para onde o vento bater, ela vai. E nós não podemos ser Zeca Pagodinho. E a MPB, como diz o Clóvis de Barros Filho, ela tem algumas más sugestões para a gente, né? Pega o Zeca Pagodinho, por exemplo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. O Zeca Pagodinho pode deixar a vida levar ele, porque já ganhou todo o dinheiro que podia ganhar, agora está tranquilo. Ou o Skank, né? Vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Você não pode fazer isso. Você não pode deixar a vida te levar. Você tem que tomar as rédeas e fazer o futuro acontecer. Definir o que você quer do seu futuro e lutar para alcançá-lo. Esse é o objetivo do planejamento. O processo de planejamento tem algumas etapas importantes. A primeira delas é obter informações. Vou pegar um exemplo da viagem de férias. Você tem que buscar informações sobre os destinos que você está analisando. Porque senão acontece como já aconteceu com muita gente, você escolhe sem buscar informações,
Aí você chega lá na cidade, está tendo uma greve da polícia. E aí ninguém pode sair do hotel, ninguém pode ir para a praia, porque a polícia está em greve e os bandidos estão tomando conta da cidade. Que férias maravilhosas vão ser essas? Então, é difícil. Eu tenho que sempre buscar informações. Eu estou aqui em dúvida entre Alagoas, entre Maceió e Recife. Vamos buscar informações de como estão as coisas nessas cidades, como está lá, né, o turismo nessas regiões e assim por diante. O primeiro passo é obter informações. Depois que você obteve informações, você vai definir metas e objetivos. Perceba que muita gente fala em planejamento, pensa logo em definir metas e objetivos, mas para definir metas e objetivos você tem que estar bem informado antes. Isso é fundamental. Depois de definir as metas e objetivos, eu vou definir as atividades e recursos necessários para alcançar esses objetivos. O que eu vou precisar fazer e que recursos eu vou precisar buscar para alcançar esse objetivo que eu defini ali atrás. E definir meios de avaliação e controle. Vou fazer um parênteses aqui bem rápido para ajudar vocês. Qual que é o sonho de consumo da grande maioria dos seus colegas de curso? Se for perguntar para a maioria das pessoas que faz faculdade, enfim, ensino médio, seja onde for, eu quero passar num concurso público. Eu vou mostrar para vocês que você, usando as etapas do planejamento, você aumenta as suas chances de passar num concurso público. Primeiro passo, obter informações. O que eu quero? Professor, eu acho que eu tendo um salário de 10 mil reais, eu estou feliz. Então você quer ter um salário de 10 mil reais ao se formar. Então pronto. Vamos procurar no serviço público quais funções, quais empregos públicos podem dar para você 10 mil reais. Óbvio que você tem que analisar a sua formação, o seu curso, né, o que ele vai poder te ajudar, em quais áreas ele vai poder te ajudar. Você faz toda essa pesquisa, vai buscar essas informações e descobre lá uma função pública, lá um emprego público que legal para o administrador e que paga 10 mil reais, que é o que você quer. Beleza, já defini minhas metas e objetivos. Eu busquei informações primeiro e defini meu objetivo. Meu objetivo é, daqui a 5 anos, passar num concurso para esse cargo aqui. Beleza. Então, você já obteve informações e já definiu o seu objetivo. Ok. Então, agora, a terceira etapa é o quê? É definir as atividades e recursos necessários para que eu alcance esse objetivo. Então, quanto tempo eu vou ter que estudar, quantas horas por dia eu vou ter que estudar para fazer esse concurso e ser bem sucedido, quais livros eu vou ter que ler, que apostilas eu vou ter que buscar. Então, quais as atividades e recursos eu vou ter que buscar para alcançar aquele objetivo, que é passar naquele concurso que eu almejo. Perceba que aqui nós estamos falando de... Estou dando um exemplo geral, tá? Quarto ponto ali, definir os meios de avaliação e controle. Como é que eu avalio se os meus estudos, as minhas atividades, os meus recursos estão sendo proveitosos? Eu estou estudando a quantidade de tempo correto? Eu estou indo bem ou não nessa minha busca por aquela vaga? Eu posso, por exemplo, pegar provas anteriores, de concursos anteriores, e fazer de vez em quando, para aferir se aquela quantidade de horas estudadas e aqueles livros, aquelas apostilas estão me fazendo estar preparado para prestar aquele concurso. Então, perceba que, e eu sempre coloco isso, né, para os alunos, procure colocar em prática o que você aprende em sala de aula. É que eu dei um exemplo prático de como você pode usar
as etapas do planejamento para ser bem-sucedido num concurso público. Ah, professor, mas eu fazendo isso, eu vou conseguir passar no concurso? Não sei se você vai conseguir, mas que você vai ter mais chance de conseguir do que outros que não vão fazer isso, com certeza você vai. Planejei. A segunda etapa do processo administrativo é a organização. Eu vou me organizar para alcançar aqueles objetivos. Organização, como função administrativa, é a parte do processo administrativo. Nesse sentido, organização significa estruturar, integrar os recursos e órgãos incumbidos de sua administração e estabelecer relações entre eles e atribuição de cada um deles. Aqui nós estamos falando de duas coisas fundamentais, que é estabelecer as atribuições de cada um no processo. Organização é uma atividade básica da administração que serve para agrupar e estruturar os recursos, sejam eles humanos ou não, para atingir os objetivos pré-determinados. A organização como processo administrativo tem como funções fundamentais. Primeira delas, o estabelecimento e a escolha dos recursos e atividades para atingir os objetivos. Lembra que no planejamento lá eu defini as atividades e recursos? Aqui eu vou atrás deles. Então eu vou efetivamente atrás dos livros, eu vou efetivamente achar um lugar para estudar 4 horas por dia, vou me organizar para executar aquilo que eu planejei. E um outro ponto fundamental é a atribuição de autoridade e responsabilidade. A atribuição de autoridade, quem pode mandar em quem vai fazer o quê, e a responsabilidade. Vou dar um exemplo prático para você entender isso. Você está na sua casa, todos os seus irmãos estão na sala, sua mãe sai de casa. Ela olha para trás e diz assim: olha, quando eu voltar eu quero a louça lavada, e vai embora. Muito provavelmente, quando ela voltar, a louça não vai estar lavada. Por quê? Porque ela não atribuiu responsabilidade. Agora, se sua mãe sai de casa e diz assim: fulano, quando eu voltar eu quero a louça lavada, provavelmente quando ela voltar a louça vai estar lavada. Por quê? Porque se não tiver o fulano que ela indicou, vai estar ferrado. Vai levar umas palmadas. Por quê? Porque ela atribuiu responsabilidade. Fulano, é você que eu quero que lave a louça. Isso faz muita falta dentro das empresas, dentro das organizações. A não atribuição de autoridade, principalmente de responsabilidade, causa muito problema para as empresas e para as organizações. A terceira etapa do processo administrativo é a direção ou execução. Muita gente prefere chamar de execução, que é o colocar a mão na massa, é fazer o que precisa ser feito. Não adianta nada planejar, definir lá quantas horas eu vou estudar, etc., me organizar, achar um lugar legal para estudar, etc., comprar os livros, comprar as apostilas e não estudar. Não adianta nada. Então, você tem que botar a mão na massa, você tem que executar o que foi planejado. Essa é a terceira etapa. Então, é necessário que as atividades, as tarefas, as operações sejam cumpridas de acordo com o que foi planejado e organizado. E aqui que entra a função de direção, de execução, voltada para o desempenho das pessoas, já que são as pessoas os recursos que vivificam os demais recursos. São as pessoas que usam os equipamentos, são as pessoas que usam os recursos financeiros, são as pessoas que usam os prédios e assim por diante. São atividades de direção, de execução. A comunicação, e comunicação ela é fundamental e um dos principais problemas das empresas e organizações estão envolvidos com comunicação. É alguém que não disse o que devia dizer, ou que não entendeu o que devia ter entendido, e assim por diante. A questão da motivação, e vocês vão estudar mais para frente que a motivação ela é um ponto extremamente importante de pesquisa e de desenvolvimento da gestão, principalmente na gestão de pessoas, e tudo isso tem a ver com uma coisa fundamental, que é a liderança. E perceba que são atributos da liderança tanto a comunicação
quanto à motivação das pessoas. E, por último, mas não menos importante, nós temos a etapa do controle: planejamento, organização, execução e controle, ou avaliação. Você precisa avaliar o que você fez para poder fazer melhor. O controle é a fase do processo administrativo que mede e avalia o desempenho, tomando, caso necessário, ações corretivas. Assim, o controle é um processo regulatório que vai... Qual que é o objetivo? É melhorar. Eu fiz, não foi legal, vou fazer de novo. Vou fazer de uma forma diferente, vou tentar fazer melhor. A essência do controle reside na determinação de se a atividade controlada está ou não alcançando os resultados esperados. Então, estou estudando certo? Estou fazendo as coisas corretas? Está dando resultado ou não? A atividade de controle pressupõe a existência de objetivos e planos. Então, eu preciso definir onde eu quero chegar para comparar onde eu cheguei com o que eu queria chegar. E pegar esse gap aqui e analisar. Por que tem esse gap? Por que essa diferença entre o que eu queria e o que eu realmente alcancei? São atribuições de controle: observar, rever, avaliar o desempenho de pessoas, métodos, processos, máquinas, equipamentos e etc. Quais são as etapas de controle? Estabelecimento de padrões de desempenho. Então, eu quero isso aqui de eficiência, de produtividade. Eu vou avaliar o meu desempenho, então, da minha equipe, onde eu consegui chegar, e comparar o que eu queria com o que eu alcancei. Então, eu vou fazer essa comparação. E, a partir daí, eu vou tomar as ações corretivas. Então, por que eu não cheguei lá? Por que essa diferença? Então, vamos melhorar, vamos aperfeiçoar para da próxima vez a gente chegar aonde nós queríamos, aonde nós tínhamos planejado. Se você, como gestor, como administrador, implementar esse processo administrativo, todas as atividades, fazer o planejamento, a organização, a execução e o controle, você vai ser um profissional. Isso vale para qualquer atividade, para qualquer área, para qualquer função dentro das empresas, dentro das organizações. O processo administrativo ele é imprescindível, ele é fundamental. Mas qual o grande problema? Pessoas não conhecem e não executam, não colocam em prática o processo administrativo. E aí não tem como ter uma empresa profissional que não faça pelo menos o processo administrativo. Perguntas, dúvidas e comentários pelo WhatsApp e pelo e-mail. Meu muito obrigado a todos pela atenção, pela paciência. Espero ter ajudado vocês a entender melhor esse processo administrativo. Até a próxima.